Oi! Tudo bem com vocês, meninas? Estou aqui mais uma vez para poder estar gravando mais um vídeo para o nosso canalzinho que está começando agora e com fé em Deus vai estar bombando em breve, porque é muita história para contar sobre nós brasileiras. E hoje o que eu venho falar com vocês é sobre empregada doméstica, né? Que aqui no Brasil a gente tem muitas empregadas domésticas, então vale muito a pena a gente falar sobre esse assunto. Falar sobre como vivemos, como somos tratadas como empregadas domésticas, deixando bem claro aqui que toda regra há uma exceção. Nem todas são tratadas da mesma maneira. Existem patroas e patrões maravilhosos, eu deixo bem claro isso. Mas isso ser bom, ser justo com os empregados, isso não é uma coisa anormal, é uma coisa que deveria ser normal e que eu acho que é o que tem que ser, é certo, você ser justo, né? Então é uma coisa assim que parabéns para quem tem essa consciência e que faz isso por naturalidade, porque é uma coisa natural. Mas o que eu venho contar aqui não é uma coisa natural, não é normal, então vamos lá, né? Fazer o quê? Eu vou contar a história da maneira que ela aconteceu. Foi uma data assim especial. Era uma comemoração muito importante, uma comemoração que é um dia especial aqui no Brasil. Eu acredito que até mesmo no mundo todo é um dia onde que se comemora o nascimento de Jesus, né? Que é o Natal. Então é uma data que praticamente todas as famílias elas se encontram junto com seus familiares e ali elas comemoram essa data tão importante junto com as famílias. Mas quando a gente é empregada doméstica, nem sempre é possível. Muitas vezes a gente tem que estar trabalhando na casa do patrão e produzindo a ceia, produzindo aquela festa, a comemoração para o patrão. Ok, porque é o trabalho nosso, então a gente tem que fazer isso e ponto. Isso daí também não é um problema, é uma coisa natural. O problema é o que acontece nos bastidores, né? Então vamos lá. Eu tô rindo porque, assim, coisas que me deixam às vezes tão nervosa, tão irritada, que eu sou obrigada a ficar com essa cara assim, porque não tem nem como você ficar com uma cara de tristeza numa situação dessa, porque chega a ser cômico às vezes as coisas que eu já presenciei. Mas vamos lá contar a história, né? Então era assim, como eu já disse, era Natal e era uma fazenda onde tinha o patrão, tinha a patroa e tinha os agregados ali, familiares e mais convidados e tal. E nessa casa tinha a cozinheira, que inclusive era eu, a cozinheira, e tinha ajudante de cozinha, tinha o copeiro, enfim, era uma equipe de trabalho gigantesca. Todos nós tínhamos família, todos nós tínhamos nossa casa, nós tínhamos nossa mãe, nós tínhamos nossos agregados familiares também, mas devido a gente estar trabalhando nesse ambiente, nessa casa, então a gente teve que preparar ali toda a refeição e tudo para essa festa comemorativa no Natal. Ou seja, a gente chegou nessa casa, era o quê? 6 horas da manhã, mais ou menos, aproximadamente, e começamos a trabalhar. Na véspera de Natal, a gente já havia trabalhado muito, preparado muita coisa, entendeu? A antevéspera de Natal, a gente já havia preparado muitas coisas, e foi uma semana de muito trabalho, de muita luta. Então a gente chegava ali 6 horas da manhã e 10, 11 horas até meia-noite a gente estava ali no pau da arara mesmo trabalhando, tá? Pau da arara que eu falo porque era o esquema, era bruto mesmo, esquema escravo mesmo, escravatura mesmo. Só que teve esse dia que era um dia muito especial, que era o dia de Natal. Então a gente estava assim, apesar de tudo que a gente passava ali, a gente se dedicava ao máximo, a gente queria dar o melhor do nosso trabalho, enfim. A gente dependia daquele trabalho, como todo trabalhador depende do trabalho para poder prover o sustento da família. Então é natural que a gente se dedique. Enfim, chegou esse bendito desse dia. Chegamos lá, começamos. Eu na cozinha, trabalhando, toda animada, lá, né? Aquela coisa toda, fazendo a comida, as meninas, todo mundo, todas nós empenhadas, umas enfeitando a casa, outras limpando a casa. Jardineiro também colocando luzinhas, as lamparinhas lá brilhosas na casa, para ser assim uma noite e um dia muito especial.
Foi um dia onde que a gente não teve tempo para nada. A gente não teve tempo para se alimentar direito, a gente não teve um horário de descanso e a gente começou a trabalhar às 6 horas da manhã e quando a gente conseguiu finalizar o dia, entre aspas, né, que a gente parou para se alimentar, era 1 hora da manhã. Era, gente, 1 hora da manhã. Esquema bruto mesmo, como eu disse, escravidão total. Isso é normal aqui no Brasil, tá, queridos? Não se assustem se tem alguém de fora assistindo. O Brasil é isso daqui, na maioria das vezes. Então, gente, a gente fez uma ceia exuberante. A gente decorou a casa toda. A gente colocou a casa assim, uma teteia, um brinco. Aí a gente feliz, apesar de tudo, a gente estava feliz, porque a gente estava, né, quando a gente consegue executar uma tarefa que nos é dada, eu acho que faz parte do ser humano, a gente sentia, assim, aquela felicidade de ter concluído. Ou seja, depois de tudo pronto, a última refeição foi a ceia do Natal, no caso, né? E ali tinha todo tipo de comida que vocês possam imaginar, das mais requintadas possíveis. Ali tinha leitão assado, carneiro, tinha pato, tinha tudo, filé mignon, não sei o que, arroz, não sei o que lá, sobremesa era um banquete mesmo, mas aquele banquete gigantesco. Resultado. Todo mundo da família que estava ali, né, nos patrões, os agregados dos patrões ali, se alimentaram, festejaram, trocaram presentes. Ninguém sequer foi lá na cozinha, no estábulo, né? Ninguém foi lá no estábulo falar Feliz Natal pra gente. Mas ok, a gente era uma equipe muito unida, então a gente se acarinhou, né, ali naquele momento. Finalizando a ceia, que todo mundo já estava com a barriga cheia de tanto comer, quase explodindo, todo mundo, né? Aí, o que acontece? Deixa eu levantar aqui um pouquinho, que tá... Eu acho que eu tô ficando com a cara de... Aí, quando tava ali todo mundo já finalizado ali naquela situação, a gente retirou a comida da mesa. Ai, meu Deus, isso aqui tá caindo. Só um minutinho. Peraí, como que eu tenho que fazer aqui? Isso. Acho que agora ficou melhor. Acho que agora eu coloquei vocês aqui melhor. Agora eu consigo falar melhor. Desculpa, gente. Aí, quando tava tudo finalizado, a gente recolheu toda a comida, toda a comelança, entendeu? Aquilo que não foi comido. Oh, meu Deus, tá caindo. Ah, tá. Tem que apertar aqui. Um lugar diferente. Só um minutinho. Minhas gatinhas. Só um minutinho, acho que agora vai. Ai, perdi um tempinho aí no vídeo, desculpem, gente. Acontece pra quem tá começando a gravar. Depois de tudo recolhido, como eu tava dizendo, né? Toda a comida que já tinha sido comida, a gente recolheu tudo, colocou lá na cozinha. Só que a gente não havia tido tempo para parar, para se alimentar e nada. E a gente tava morto de cansado, porque trabalhar num lugar desse, ficar o tempo todo em pé, não tem como, porque eles cobravam muito. Então, assim, eles cobravam de uma forma que eu digo humilhante. Não é uma cobrança, você não fez aquilo, não. Humilhava mesmo, entendeu? E ninguém quer ser humilhado, então você vai fazer de tudo para não ser humilhado. Ok, aí colocamos tudo lá na cozinha, né, para poder guardar aquilo que sobrou, para não desperdiçar. Mas óbvio, 1 hora da manhã, a gente não teve uma refeição adequada naquele dia. Era dia de Natal, véspera de Natal. A gente também precisava comer, é lógico. Ok, meninas. Depois de tudo lá em cima da mesa, faltava guardar. Só que antes de guardar as sobras, né? Não vou falar resto, as sobras que sobraram, né? Que não foi comido, que não tinha condições de ser comido aquilo tudo. A gente resolveu, nós éramos mais ou menos, acho que em 6 pessoas. A gente resolveu, então, sentar naquele momento, 1 hora da manhã, tá? A gente resolveu sentar e se alimentar. Cada um pegou um pratinho daquela comida lá que sobrou. E fomos comer. Quando a gente tava, com o prato na mão, assim, comendo. Morto de cansar, todo mundo com o olho fundo, sem dormir, sem nada, sem descansar. Chega a dona. Chega a dona, toda. Meninas, vocês não têm noção o que aquela mulher fez. Aquela mulher falou, mas falou.
que a gente não tinha que comer, que aquela comida era dela, entendeu? Que ela ia comer aquela comida no outro dia. Mentira, mentira, não ia comer porcaria nenhuma, era só para humilhar a gente, o regime escravo que ainda existe, era só para humilhar a gente. Então, ela não ia comer aquilo porque no outro dia, como eu era cozinheira, eu sei que tinha um outro cardápio para ser feito, aquela comida ia ficar lá estocada e depois ia jogada pro lixo, porque eles preferem jogar no lixo do que dá para você comer, entendeu? Eu só sei dizer que foi um dia horrível, foi um dia muito triste mesmo esse dia. Eu olhava assim para a cara dos meus colegas, olhava para um, olhava para outro, eles olhavam para mim. Eu lembro que tinha um cara lá, eu vou até falar o nome dele, não tem problema. Não vou falar o nome dele não, que é melhor. Mas enfim, tinha uma pessoa lá, um homem, que ele olhou pra mim, a lágrima dele descia, porque, lógico, ele tava lembrando da família dele, entendeu? Não só ele, como eu, como todo mundo, a gente tá lembrando da nossa família em casa, sozinho, entendeu? A gente ali até 1 hora já, isso já tinha passado de 1 hora nesse momento. E a gente ali com o prato de comida na mão, entendeu? Ninguém desperdiçando, comendo porque tava com fome, poxa. A gente trabalhou o dia inteiro, a gente não conseguiu, não tô mentindo, a gente não conseguiu parar aquele dia, porque era muita coisa para fazer. A gente não sabia o que fazia, aquela mulher começou a humilhar a gente, que a gente tava comendo a comida dela, que ela ia comer no outro dia aquela comida, entendeu? Que era para deixar aquela comida, devolver. Aí ela gritou, quem autorizou vocês comer a minha comida? Essa comida é minha. Entendeu? Essa comida é minha, não sei o quê. Aí nisso veio o esposo dela, que era uma pessoa que tinha um raciocínio mais humanitário, mais humanizado, mais evoluído. E ele ficou assim, sem entender o que estava acontecendo, né? Nisso veio filhas dela também, falando o mesmo discurso com a gente, entendeu? E todo mundo muito triste. Eu falo a verdade, eu deixei o prato de comida, eu não consegui comer. Um colega meu também lá começou a chorar, não conseguiu comer. A gente deixou aquela comida lá e ainda mesmo sendo humilhada, ela forçando a gente teve que guardar aquela comidaiada toda na geladeira. E aí aquele dia foi o fim da picada. Aí a gente foi para casa, entendeu? Todo mundo com fome, na verdade, ninguém conseguiu se alimentar. Guardamos a comida dela que ela ia comer no outro dia. O patrão depois veio pedir desculpa a gente, mas desculpa não sabe uma ferida dessa, porque, gente, pedir desculpa depois disso é impossível, né? É até... sabe? E o pior de tudo, a gente continuou trabalhando lá, porque não muda muito não, tá? Aqui no Brasil não muda muito não, aqui é mais ou menos tudo igual. Aí, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso, que isso acontece todos os dias, gente. Esse dia foi um dia especial, que era dia de Natal, e aconteceu isso, em pleno Natal, onde que todo mundo tem que ser solidário, que a gente tem essa data como digamos assim, é o nascimento de Jesus, entendeu? Onde que tudo renasce, e a gente passou por isso, numa data dessa. Só que isso acontece todo dia. Todo dia, empregada doméstica, hoje, que trabalha aí na maioria das casas, é assim. Elas não podem sentar, elas não têm horário de almoço, elas não têm direito a nada, elas não podem tocar na comida. Não pensa que isso é coisa do passado, não. Isso é super atual. Isso é super atual. Não pode tocar na comida. É claro que tem patrão que é muito bom e, assim, ajuda em tudo. Eu já tive patrões assim, mas como já tive como esse, que a maioria é como esse. Eu tive a minoria bom e a maioria como esse. Entendeu? Que você não pode nem olhar. Se você pode estar morrendo de fome, se tem uma cesta de fruta ali, você não pode pegar uma maçã para comer. Entendeu? Simplesmente você tem que pegar e levar de casa ou comprar, entendeu? É uma coisa assim, porque às vezes é até contada as frutas em cima da mesa, para você não comer. E isso é o Brasil que a gente vive. Isso é a escravidão que ainda existe, que tá aí com as empregadas domésticas. E ninguém vê, todo mundo se cala, entendeu? A gente vive isso e se cala, como se a gente não fosse gente. Entendeu? Como se a gente fosse um bicho, fosse um robô. Porque até o robô precisa de uma tomada para se alimentar da energia. Entendeu? Para poder ficar vivo. Mas a gente não. A gente ainda é tratado como escravo. Aí todo mundo fala assim, ai, mas você recebe. Recebe. A gente recebe um salário mínimo. Entendeu? Isso é um simbolismo. O salário mínimo é um simbolismo para dizer que você não é escravo. Mas você não tem direito a pôr RA nenhuma.
tá? Você não tem direito a RA nenhuma. Você não tem direito a um descanso, você não tem direito a uma hora de almoço, você não tem direito a nada, você não pode comer, né? Você tem que comer o resto que sobra da mesa. Isso acontece até hoje. Até hoje. A escravidão nas casas de família acontece até hoje. Só que como somos pessoas, entre aspas, né? Porque ainda tem isso ainda. Porque todo mundo acha que porque você é empregada doméstica, você não pode saber falar direito, você não pode se vestir bem, você não pode... enfim, você não pode nada. Você tem que ser analfabeta, burra, andar mal vestida... Entendeu? E engolir sapos e mais sapos e achar que tá tudo certo. E é assim mesmo, porque você é empregada doméstica, você não sabe de nada, você só serve para limpar chão e etc. É tudo de ruim. E não é assim. Empregada doméstica, elas são maravilhosas. Elas são maravilhosas. Elas que ficam dentro da sua casa, cuidando do seu filho, cuidando da sua alimentação, deixando a sua casa limpa, entendeu? Para você poder ir lá fora trabalhar, ou se você não trabalha, você descansar, entendeu? Ela te dá dignidade para você ter uma casa digna de ser habitada, entendeu? Deixando a família dela talvez para lá e tal, para ser desrespeitada dentro da casa, das casas de família. Isso acontece, gente, acontece. É isso, bebês. Mas então, por hoje é só. Eu vim contar essa historinha que aconteceu aqui sobre as empregadas domésticas. Tem muito mais, tá? Esse assunto rende. Se eu for contar tudo aqui, meu Deus, Jesus. Vou contar a vida toda, tá? Depois tem mais história aí pra vocês, gente. Um beijo no coração de todos. Obrigado por estar aqui comigo, quem tá assistindo os vídeos. Se vocês estão gostando, deixem um comentário. Se inscrevam no canal. Deixem um joinha aí pra mim. Tá joia, gente? Pra gente continuar com essa família aqui. Mulheres brasileiras, né? Vamos lá. Vamos mostrar nossa cara e falar sobre o que a gente passa aqui no Brasil, porque a gente merece ser ouvida. Que nós somos guerreiras sim, gente. Somos sim. Tchau, bye, bye.